Olá, esse aqui é o segundo vídeo dessa boneca que tem 40 centímetros. Eu fiz usando o fio Bella, da marca Pinguim, e agulha 2,5. Nesse vídeo vamos fazer esse vestido aqui, que eu mostro como fazer ele com essas mangas compridas ou apenas de alcinha. E essa coroa de flores aqui, que é muito fácil, rápido de fazer. E deu um charme para ela de campo. No terceiro vídeo vamos fazer essa tinha aqui e esse amiguinho com pompom. Espero que gostem. Eu vou fazer aqui um arco para colocar na cabeça. É mais como uma tiara mesmo. E eu vou usar essa cor aqui, que é um palha. Cor de palha. Vai ser o mesmo que eu vou usar também no cestinho. E aqui eu comecei fazendo um nó corrediço. E eu subi por 70 correntinhas. Aí eu fiz as 70 correntinhas, mais uma aqui, para poder dar a altura do meu meio ponto alto. E voltei fazendo os meios ponto altos. Aqui, ó. Laço, encaixa aqui. Laço, tira tudo. Laça, encaixa, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. E eu fui seguindo, fazendo meio ponto alto, só para poder a tiara ficar mais grossinha. Assim fica mais grossa do que voltando só com pontos baixos. Pronto. Chegando aqui no final, puxa, corta o fio aqui, ó, do mesmo tamanho. Tem 2 fios desse lado. Eu vou dar 2 nós aqui. E vou ajustar o tamanho que ficou aqui, essas perninhas. Eu quero que tenha uma parte maior aqui, que é aqui eu vou dar o nó depois que envolver na cabeça. Mas só tem o fio desse lado aqui, né? Então eu vou cortar um pedacinho desse outro para colocar nessa ponta aqui. Mira assim, mais ou menos na metade. E aqui eu vou passar dentro daquela correntinha que ficou lá na ponta. Vou puxar esse fio aqui assim. Aqui com o dedo mesmo, eu vou abrir aqui, ó. E vou puxar assim. Pronto. Agora eu vou cortar para ficar todo mundo do mesmo tamanho. Essas perninhas aqui, desses fios. Esse aqui vai ser a tiara, aqui embaixo que a gente vai dar o nozinho. E aqui para enfeitar, eu vou fazer essas rosinhas aqui. Escolhi essa cor, acho que combina bastante com a cor aqui do vestido. Para ficar tudo mais ou menos no mesmo tom pastel. E eu vou fazer 3 rosas e 2 amarelas. Vou mostrar agora como é que faz. Vai ser assim e depois a gente cola. Só cola mesmo, girando para deixar nesse formato, assim. Então, vou começar aqui com esse fio rosa, nó corrediço. Não precisa deixar muito fio aqui nessa ponta, porque a gente vai colar de todo jeito. E eu vou começar com 25 correntinhas. Eu fiz aqui as minhas 25 correntinhas. E agora eu vou voltar, pulo esse primeiro ponto, a partir do segundo. E aqui eu vou colocar um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Então, laça aqui, tira 2, laça e tira 2. Essa vai ser a minha repetição. Um aumento em ponto baixo, depois um ponto alto. Esse ponto alto é só para dar mais detalhe aqui na flor. Ela vai ficar meio pontudinha, assim, ó. E os aumentos é para que ela gire desse jeito. Para que ela fique toda emborcadinha. Aqui as pontinhas dos pontos altos. É importante ter esse detalhe, se quiser. Se não, se achar que é muito difícil fazer, faz só um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Mas eu vou seguir assim com essas pontinhas, fazendo aqui então
a sequência de um aumento e depois um ponto alto. Até aqui o final. Eu cheguei aqui no final, termina aqui com um ponto alto. Eu vou cortar aqui e dar 2 nós nessas pontas aqui. Eu vou começar aqui com esse fio verde e um nó corrediço. Eu vou começar com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pule esse primeiro. No segundo, eu vou começar com um ponto baixo. No próximo ponto, meio ponto alto. Então, laça. E puxa tudo aqui. No próximo ponto, 3 pontos altos. Então, laça. Tira 2. Laça e tira 2. No mesmo lugar, vou fazer o meu segundo. E no mesmo lugar, o terceiro. No próximo ponto agora, meio ponto alto. E no último, um ponto baixo. Ficou assim, a folhinha bem curvada. Pronto. Eu vou fazer 3 folhas, já tenho aqui as 3. E 5 flores. Vou fazer 3 rosas, 2 amarelinhas. E agora aqui eu vou colar. Mas antes, terminar aqui, ó, de dar 2 nós nessas folhas e cortar. Eu vou colar, então não preciso dessas pontas. A gente vai deixar todas elas assim. Para colar aqui essa rosa, eu vou abrir e eu vou começar pela pontinha. Essa pontinha aqui de dentro, ó. É a que tá mais fechadinha. E eu vou passar cola nessa parte aqui embaixo. Vou usar essa cola aqui de silicone. E começo passando bem pouquinho. Pronto. Vou circulando assim, ó, devagar. E fechando. Aí passa mais um pouco. E fecha mais um pouquinho. Feito isso, agora eu vou organizar aqui, ó. Colar esse último. Feito isso para todas as rosas, então eu vou arrumar para que fique a mesma quantidade aqui na lateral. E as florzinhas assim. Pode ser uma por cima da outra, não tem importância. E depois eu vou colar essas 3
folhas. Então, vou começar prendendo essas rosas e depois só aqui por cima as amarelas. Vou colocar aqui um pingo generoso no meio. E prendendo assim. Agora, com as folhas, eu vou pregar só aqui no cantinho, um em cima e um embaixo, porque eu vou encaixar em alguns cantos. Aqui, ó. Pode ser um aqui, depois um aqui atrás, um aqui por cima. Deixei desse jeito. Depois você vira e checa, ver se todo mundo tá preso aqui. Óbvio que vai precisar de mais tempo para poder secar. Então, só deixa aqui, ali de canto, enquanto a gente faz as outras partes. E esse arco aqui tá pronto. Poderia colocar mais folhas, se achar necessário. Agora o vestido. Eu comecei aqui com 43 correntinhas, né, um nó corrediço, e aí eu comecei as correntinhas. Tenho aqui 43. Então, eu vou pular essa primeira e já vou começar aqui a partir da segunda correntinha. Vou começar com 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer um aumento triplo, então, vou fazer 3 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, assim. Agora, eu vou seguir por mais 7 pontos. De novo, esse aumento aqui. 3 pontos no mesmo lugar. 2, 3. Agora, 12 pontos. Mais uma vez, esse aumento triplo. 7 pontos baixos. Aumento de novo. E termino com 6 pontos. Ficou aqui um quadrado. Essa aqui é a parte que vai em cima dos ombros, desse jeito. No final de cada volta, a gente faz uma correntinha e vira a peça. Vou começar aqui com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer aqui aquele aumento de novo. 1, 2, 3 no mesmo lugar. E agora o ponto muda. Eu vou fazer um meio ponto alto, assim como eu fiz no joelho. Então, laça.
e faz como se fosse um ponto baixo. A única diferença é que a gente vai laçar antes. Eu vou seguir por 9 pontos, meio ponto alto. Fiz um, segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumento triplo aqui de novo. 1, 2, 3 e agora 14 pontos baixos. O aumento também foi em ponto baixo. Aumento de novo, aqui na esquina. 1, 2, 3. Voltamos para aqueles meio ponto alto aqui. Vão ser 9 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumento triplo. Voltamos para o ponto baixo. 1, 2, 3 aqui, ó, no mesmo lugar. E agora aqui nessa ponta, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha, vira. Vou começar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aumento triplo aqui nessa ponta. 1, 2, 3. E agora eu vou seguir aqui por 11 meio ponto alto. Aumento triplo aqui de novo. 1, 2, 3. Agora eu vou seguir por 16 pontos. 16, aumento triplo. Aqui, 1, 2, 3. Voltamos para o meio ponto alto, serão 11. Aumento aqui de novo. 1, 2, 3. E eu termino com 8 pontos baixos. Eu tô usando um ponto maior aqui, que é para poder fazer o ombro. É desse jeito aqui, essa é a parte de trás, onde vão ter botões. E o ombro, ele tem que ficar um pouquinho maior, para poder acompanhar essa parte aqui da frente. Volta 4, então uma corrente vira, e eu começo aqui com 9 pontos baixos. Aumento triplo de novo. 1, 2, 3, 13, meio ponto alto agora. 1, e aqui, aquele aumento triplo de novo. 1, 2, 3. Agora eu vou seguir por 18 pontos aqui na frente. Aumento aqui, triplo. 1, 2, 3. Volta com aqueles 13, meio ponto alto. Aqui bem na pontinha, o aumento triplo. 1, 2, 3. E eu vou terminar com 9 pontos baixos. Agora vamos fazer aqui os braços. Vamos juntar assim, ó. Para deixar aqui o espaço para poder passar o bracinho. Vamos começar com uma correntinha. Vira, começa com 9 pontos baixos. Agora, 2 correntinhas. 1, 2. E eu vou pular aqui 19 pontos. Nessa parte aqui onde tem meio ponto alto. Vou contar 19. No 20, eu já encaixo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No 20, eu vou encaixar aqui.
Já comecei aqui um ponto. Eu vou seguir por 18. 18. Duas correntinhas, pular os mesmos 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui no 20, eu encaixo e é para terminar com 9 pontos baixos. Já fiz um aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui é a parte da manga agora. E então, se você quiser deixar assim, essa parte aqui, sem mangas, não precisa fazer mais nada. Agora a gente só vai trabalhar aqui embaixo e depois eu vou crescer aqui as mangas para deixar como uma opção. Na volta número 6, vamos fazer uma corrente, vira. E eu vou trabalhar aqui por 40 pontos, que vão ser esses 9, tem 9 aqui, desse lado, 9 desse outro, 18 aqui na frente, só que eu vou passar por 2 pontos aqui, que tem nessas alcinhas. 2 aqui e 2 desse outro lado. Então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, obviamente fazendo um em cada correntinha que tem aqui. Terminei a volta de ponto baixo sobre ponto baixo. No final de cada volta, uma corrente e vira. E agora eu vou seguir fazendo 7 carreiras, contornando esses 40 pontos. Então, faço os 40 pontos aqui, uma corrente, vira, 40 pontos. Uma corrente, vira, eu vou fazendo assim por 7 vezes. Terminei aqui as 7 carreiras, eu usei um marcador aqui para poder contar depois. Eles fazem sombra, os pontos, quando se agrupam em pares. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, e aí sobrou só mais um aqui, a 7ª. Então, agora vamos unir essa parte. Isso aqui depois a gente vai colocar no botão. E aí eu vou passar para esse próximo ponto aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E agora eu vou continuar crescendo essa parte da saia com pontos altos. Para fazer o ponto alto, é bem parecido com aquele meio ponto alto, tem a laçada no começo. E eu vou no mesmo lugar, trago o fio aqui para frente, laça, tira 2 que estão na agulha, laça e tira os outros 2. Eu vou fazer um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. Eu tenho 40 pontos, então vão ser 40 aumentos. Esse primeiro aqui, ele não vai contar para poder ficar perfeito o final, já que a gente não está mais trabalhando em espiral. Então, eu vou colocar mais um aqui, nesse mesmo ponto. Vai acabar ficando com 3. Aqui, ó. Mas, na verdade, a gente só vai contar com esses 2. Esse pequenininho aqui, eu não vou contar. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, aumentos em pontos altos. No final, vamos ter 80 pontos. Terminei aqui a volta com aumentos. E agora, como é que a gente vai fazer para poder passar sempre para a fileira de cima? Eu vou pular esse primeiro aqui. E eu vou certinho aqui, onde tem essas correntinhas. E eu vou começar do mesmo jeito, com um ponto baixo. Uma correntinha. No mesmo lugar, um ponto alto. Agora, eu vou subir carreiras retas. Mas sempre nesse primeiro aqui, eu vou fazer assim, como se fosse um aumento. Já que a gente vai ignorar esse primeiro aqui, então, aqui só vai contar com um ponto. Então, agora eu só vou circular esses 80 pontos que tem aqui em ponto alto por 12 carreiras. E aí, sempre no final, quando eu chegar aqui, nesse último ponto, eu vou encaixar a agulha nesse primeiro aqui, ignora esse canto. Nesse primeiro,
faz um ponto baixo, uma correntinha, e no mesmo lugar já faz outro, como esse aumento que ficou aqui. Eu vou subir sempre do mesmo jeito. E assim os pontos vão ficar escondidos aqui nessa parte de trás. Eu fiz aqui as 12 carreiras e agora eu tô fazendo essa parte aqui embaixo. Vai ser só um detalhe, um babadinho. Então eu subi a carreira do mesmo jeito, atrás aqui ó, ficou certinho. Quando a gente troca, passa para a carreira de cima. E aqui em cada ponto eu tô fazendo 3 pontos juntos. Aqui ó, eu subi essa aqui que não conta. E no mesmo ponto, coloquei mais 3. Com essa aqui é a quarta. E aí no próximo ponto, mais 3 pontos juntos. 3 pontos altos, assim como eu estava fazendo nessa parte aqui de baixo. 1. E aqui, nesse último ponto, eu vou fazer mais 3 também. 1. 2, 3. Aqui agora eu vou cortar o fio. Para poder arrematar aqui. Eu coloquei aqui na agulha, e então eu vou fazer aquele ponto falso. Para poder diminuir essa distância aqui. Então, eu vou pular esse primeiro ponto aqui, e eu vou nesse aqui de cima, onde tem as alcinhas certinhas. Esse é o primeiro, então eu vou contar no segundo. Ó, tem esse primeiro aqui que não conta. 2, então é no terceiro. Passa assim. Agora aqui, ó, por dentro daquele que eu tava antes. Desse jeito. E leva ali pra trás. Assim eu fechei certinho aqui. Aqui em cima também ficou bom. E eu vou arrematar esse fio aqui por trás. Eu vou abrir ele em outros duas partes. Dentro de cada fio tem 5 fios menores. Então, 3 para um lado, 2 para o outro. E aí eu vou passar uma dessas partes aqui por dentro, ó. Dentro de qualquer alcinha. Só para que eu possa fazer aqui o nó. Então, vou dar 2 nós aqui. Por ser da mesma cor, ele vai sumir esse nozinho. E ele é muito pequenininho. Vou cortar rente. E olha só, aqui. Como fica. Bem pequeno. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Para colocar os botões. E também fazer um acabamento melhor aqui em cima. Então, eu vou começar com um fio aqui na frente e um nó corrediço. Eu vou optar por começar aqui onde já tem esse fio, que depois a gente só dá 2 nós e já facilita. Então, vou colocar meu fio aqui. E eu vou fazer ao redor de toda a peça esse acabamento. Porque aqui ele não termina de um jeito bonitinho, né? Então, você pode seguir só fazendo pontos baixos, ou pode ser algum acabamento da sua preferência. Eu vou seguir fazendo o que eu mais gosto, que é uma correntinha em um ponto baixíssimo. Assim, ele fica um zigue-zague aqui em cima, nessa parte da gola. Então, uma correntinha e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso contornando aqui, ó, essa parte aqui de cima do pescoço. E quando chegar aqui embaixo, eu vou fazer pontos baixos sobre o ponto baixo, aqui, um em cada buraquinho que tem aqui. Aqui. Um aqui, outro aqui embaixo, assim, em cada buraquinho que tem. Então, eu vou fazer um aqui no final, outro aqui no meio. Aqui, aqui. Fica fácil de ver conforme a gente vai fazendo. E só nessa parte aqui que eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ah, e as casas dos botões.
Então, eu vou seguir fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo até essa parte aqui, dar a volta aqui na gola. Eu cheguei aqui nessa parte, já fiz essa parte aqui da frente toda, aqui como fica o zigue-zague, e desci fazendo só pontos baixos aqui nessa lateral, e fica bem melhor assim. E eu vou subir para fazer essa parte aqui agora, desse outro lado. Aqui eu vou fazer reto, e aqui vai ser a casa do botão. Nessa parte aqui de baixo, eu vou continuar fazendo pontos baixos. Um ponto baixo bem aqui no meio. E eu já vou subindo aqui. Então, aqui nessa virada, eu só fiz 3 pontos. Um ainda nessa lateral, um bem aqui no meio, e o próximo já é nessa subida aqui também. Vou continuar fazendo pontos baixos aqui, até chegar na altura onde eu gostaria que ficasse o botão. Eu vou escolher fazer a casa aqui, uma aqui e a outra aqui em cima. Vou colocar 2 botões. E eu vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. O meu botão vai passar por aqui. Depois eu já vou seguir fazendo ponto baixo normalmente. Aqui. Aqui eu quero o outro botão. Então, sobe as 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. E já vai para a próxima casinha para poder continuar fazendo os pontos baixos. Eu cheguei aqui em cima eu vou fazer só mais um ponto baixo, e aqui eu já tenho 2 fios, com esse aqui vai ser o terceiro. Eu vou cortar aqui. Meu fio, só puxar, e aqui eu vou dar 2 nós, com esses 3 fios. Por ser bem na curva, vai dar para esconder. Corta rente. E ficou assim, com as 2 casinhas aqui. Agora eu vou colocar os botões aqui, ó, nessas partes. Esse aqui vai ser um botão transparente e ele só tem 2 buraquinhos. Eu preciso primeiro encontrar uma agulha que passe por esse buraco. Assim, ó, tranquilo. Com um pedacinho só aqui de fio, vou passar por dentro aqui da minha casinha do botão. Assim. Por eu ter só 2 buracos, eu vou passar só desse jeito. Mas se tivesse um botão que tivesse 4, eu iria fazer um X. Vou fazer isso para os 2 botões. Com os botões aqui já encaixados no fio, eu vou mirar aqui, bem na frente dessas casas. Ó, aqui, por exemplo. Para poder colocar o meu botão aqui. Tá bem na frente dessa casinha, então meu botão tem que ficar aqui. E então, eu vou pegar, passar assim, ó. É muito simples, só com um nozinho que a gente vai prender. Passar um fio aqui, pular um de distância, passar o fio lá para trás de novo. O botão vai ficar aqui e aqui atrás eu vou dar 2 nós apertados. O botão não vai se soltar e esse nó aqui também não vai dar pra ver. Vou fazer de novo a mesma coisa pro outro, coloca assim, reto, e onde eu quero aqui, o meu segundo botão, nessa parte aqui. Então, aqui eu passo uma perninha, dá 1 de distância aqui, ó, e já puxa a outra perna. Aqui, ó. E agora 2 nós aqui atrás.
aqui, os botões feitos, passam aqui por dentro e fica bem preso, assim. E agora aqui, vou dar uma opção com mangas, né, como eu já fiz essa aqui. Você poderia deixar assim, se quisesse, ou então vou mostrar agora como é que seria para fazer essa manga comprida aqui. Desse jeito aqui, nessa parte aqui com manga, já tá pronto. O vestido já acabou, a gente acabaria desse jeito. Agora aqui, para fazer essa manguinha, eu fiz o mesmo detalhe aqui, que eu fiz aqui em cima também. Eu vou começar com um nó corrediço. E a gente vai trabalhar com meio ponto alto, assim como eu fiz aqui, nesse começo. Eu vou encaixar bem aqui, embaixo do braço. Ó. Em qualquer parte, mas desde que seja nessa parte aqui embaixo, tá bom? Assim fica mais fácil de deixar escondido. Aqui, ó. O arremate. Então, vou começar com um ponto baixo e uma correntinha só para dar altura do meu ponto alto, do meu meio ponto alto. E para começar o meio ponto alto é só laçar e eu vou no mesmo lugar para começar, laça e puxa tudo. Exatamente como eu fiz aqui. E essa subida foi do mesmo jeito que eu fiz aqui atrás, que eu faço aquele ponto baixo e uma correntinha para dar altura, e depois um outro no mesmo lugar, que é o primeiro ponto da carreira. Aqui a gente vai contornar com 23 meio ponto alto. 1, 2, e aqui já tem um guia, né? É bem fácil de fazer. Mais fácil do que foi nessa lateral aqui, que não tinha um guia para poder seguir, mas aqui tem ponto sobre ponto. Eu vou contornar fazendo os 23 pontos que tem aqui. Até então, eu dei a volta aqui, eu tenho 21 pontos. Preciso fazer mais 2, e eu vou fazer nesses 2 buraquinhos que tem aqui embaixo. 1, 2. E aqui eu vou desprezar aquele primeiro, que foi só para dar altura, e eu já vou encaixar aqui, ó, na minha primeira correntinha perfeitinha. Um ponto baixo, uma correntinha, um no mesmo lugar, e pronto. Esse aqui é o primeiro ponto da próxima carreira. Aqui eu fiquei com 23 pontos, né? Agora a gente vai fazer uma sequência de uma carreira de diminuição, ponto baixo sobre ponto baixo. Uma carreira de diminuição, ponto baixo sobre ponto baixo. Em cada carreira de diminuição, eu só vou fazer isso uma vez. Então, vai ser desse mesmo jeito aqui, ó. Eu vou subir desse mesmo jeito aqui, um ponto baixo, uma correntinha e meio ponto alto no mesmo lugar. Agora, uma diminuição. Laça. Aqui, ó, desses 2 próximos pontos, eu vou transformá-los em um só. Então, vou encaixar aqui. Puxa aqui pra frente. No próximo, a mesma coisa. Puxa aqui pra frente. Eu tenho aqui esses 4 fios. Laça e puxa tudo. Essa foi a diminuição. E eu vou seguir fazendo meio ponto alto até o final. Eu já diminuí nessa carreira. Agora, a minha próxima carreira vai ser de ponto baixo sobre ponto baixo e contornando esses 22 pontos que eu tenho aqui. Aí, a próxima, vou fazer do mesmo jeito, né? Sobe, faz esse primeiro ponto e já a diminuição. E aí, eu vou contornar, porque eu vou ter 21. Próximo, ponto baixo sobre ponto baixo. E eu vou fazendo assim até ter 17 pontos aqui. E eu termino com ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 17 pontos. Depois disso, eu fiz esse mesmo acabamento que tem aqui pra cima, com um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, aqui agora eu vou seguir a minha carreira de 22 pontos, depois ponto baixo sobre ponto baixo, e assim seguindo, diminuindo até ter os 17, e a gente já termina o vestido desse jeito. Eu terminei a minha segunda manga, já fiz aqui aquele detalhe de zigue-zague, e agora aqui eu vou passar esse fio para trás e mostrar como é que eu fiz o arremate. Quando tem um fio só, eu sempre abro ele, porque
porque aqui dentro tem outros 5 fios, então eu deixo 3 para um lado, 2 para o outro, assim. Agora eu vou passar aqui por dentro de algum ponto, de alguma argolinha, de alguma alcinha, assim, só para poder separar esses fios. E aqui dar 2 nós. Agora, é só cortar rente.